Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o João Batista, você pode me chamar de JB. A paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua casa hoje e sempre. Venho trazer uma palavra da parte de Deus poderosa. Estava meditando nessa palavra e eu senti no meu coração de dividir com você. Essa palavra, ela se encontra no Evangelho de Marcos, uma palavra bem conhecida. É no capítulo 4, ela começa no verso 35 e termina no 41. São apenas 6 versículos. Presta atenção porque essa palavra, ela vai mudar a tua vida, a tua maneira de pensar. É mais um pouquinho mais um pouquinho de água, né? Regando a tua semente, a semente que foi plantada no teu coração. Para você que não conhece a palavra de Deus, essa semente vai começar a germinar no teu coração, na tua mente, dentro do teu espírito, através do Espírito Santo de Deus. É assim que funcionam as coisas de Deus. A gente, como ser humano, tem o dever e a opção também de lançar sementes. Mas quem é que pode garantir o crescimento? Eu posso regar, né? A semente que eu plantei, eu posso dar uma adubada, eu posso cuidar dela. Mas o crescimento, ele é sobrenatural, não é verdade? Porque a gente vê aquilo crescendo e é um milagre, né? É o milagre da vida. E quem dá o crescimento da planta é Deus, e é assim a semente no teu coração. A gente lança essa semente e quando cai numa boa terra, que quer dizer que quando você a recebe de boa vontade, de boa mente, você a recebe de coração, Deus ele tem opção, aliás, ele tem liberdade de fazer essa semente crescer e dar muitos frutos, onde você e aqueles que você ama podem se alimentar. No fim do vídeo eu vou trazer uma poderosa oração, uma oração breve, direta ao ponto, que com certeza vai mudar o teu dia, a tua semana também e quem sabe toda a tua vida. Então fica até o final do vídeo para você não perder essa palavra e nem perder essa poderosa oração da parte de Deus, hein? No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e assim também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Você percebe que muitas vezes a tempestade, a dificuldade na tua vida, seja ela espiritual, material, né, financeira, sentimental, às vezes até uma enfermidade, ou com você ou com alguém que você se importa, essas provações, essas tempestades nos levam a duvidar do cuidado de Deus com a gente. Muitas vezes você passa por uma tempestade e você se vê sozinho, mas Jesus ainda está no barco, viu? Ele está ali só testando a tua fé. E continuando no 39, olha só. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Fantástico, né? Uma palavra de Deus muda toda a tua vida, toda a tua história. E por esta palavra o Senhor te diz: eu estou liberando uma palavra para você hoje. Se aproveita dela, seja diligente, faz germinar, rega, cuida dessa semente, que você vai colher os frutos. E aqueles que você ama também vão ser beneficiados com essa colheita. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só o interessante nesse verso 40, quando ele diz: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O tímido pode significar covarde também. Um covarde assim, de ter medo mesmo, né? De enfrentar tal situação e perder a cabeça e a fé desaparecer, sabe? Às vezes você se vê em situações, às vezes situações que afetam aqueles que você ama,
o baque é maior ainda e você se vê perdido. Mas você tem que entender que, por pior que pareça a situação, Jesus ele ainda está no controle. E Deus também está no controle. E aí você fala, mas qual é essa diferença? É porque Deus determinou que tudo quanto Jesus lhe pedisse, Ele lhe daria. Foi isso que Marta falou. Aliás, eu acho que foi Maria que falou para Jesus, lá na morte de Lázaro. Ela falou, mas eu também sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te dará. E essa é uma palavra de Deus, para você entender. Então, pede a Deus em nome de Jesus e você vai encontrar uma solução para o seu problema. Nessa minha Bíblia de estudo, tem um comentário, um só, e ele é curto, sobre esse capítulo aqui. Olha só que legal, meu. É sobre o verso 38, né? O verso 38 diz, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Olha Jesus. E aí aconteceu o quê? E despertaram-no, dizendo-lhe, imagina eles acordando Jesus naquele apavoro, né? Acorda, 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 oh. E aí eles viram e falam assim, ó, ainda no verso 38, que é o comentário que fala sobre esse verso, que eles terminam assim, mestre, não te importas que perecemos? Não, como que? Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, aí olha o comentário. Esta descrição de Jesus exausto e adormecido é uma característica do toque humano de Marcos. Quer dizer, o evangelista aqui, o Marcos, né, que escreveu o Evangelho, Marcos é aquele que, quando o Jesus é preso lá no Getsemane, ele sai, pegam a capa dele, parece que seguram pela capa, e ele larga ela e sai correndo nu. Marcos, ele era jovem, e ele escreveu esse Evangelho, e tem o toque, né, que ele quer mostrar como Jesus era humano. Você vê ele cansado, adormecido ali, mas tem todo um plano. A passagem de Jesus aqui nesse planeta, ela foi muito bem elaborada por Deus, que tem o poder sobre todas as coisas. E Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí diz assim, ó, também mostra que Jesus não foi abalado nem ficou preocupado com situações que perturbaram a maioria das pessoas. Ele bem diferente, né? Por isso que diz que temos que ser imitadores de Cristo, né? De Jesus. Porque as coisas que abalam a maioria das pessoas, a gente vai ter controle sobre isso, que na verdade o controle não é sobre a situação, mas sobre como você se comporta diante dela, sabe? E quando você se baseia nas coisas de Deus, meditando na sua palavra, diariamente de preferência, as tuas decisões, o impacto das situações sobre você começam a ter um outro caminho, até os teus sentimentos e a maneira de você lidar com eles. Isso que é importante, o que eu quero trazer para você nesse canal é o quê? Mostrar como a palavra de Deus, ela não é ultrapassada, pelo contrário, ela é a melhor coisa para você se basear, para você viver a tua vida bem hoje, ou o melhor que você puder. E mesmo quando vierem as situações inevitáveis, que são bastante perturbadoras, você vai ter uma atitude diferente em relação a isso quando acontecer. Faz um teste, escolhe um livro da Bíblia, começa lendo um salmo por dia, que é uma oração, já vai te inspirar para orar. O livro de Provérbios, ele tem 31 provérbios, é um para cada dia do mês, você já reparou? Então, leia o provérbio do dia. Ah, que dia que é hoje? Estou dando um exemplo, é dia 20. Tem o provérbio 20. E amanhã, é claro, você vai ler o provérbio 21. Você vai ver como isso vai mudar a tua vida no trabalho, como você lida com o teu cônjuge, como você lida com os teus filhos ou com os seus pais, com a tua parentela em geral, com as pessoas na rua. Maravilhoso. E termina assim, porque estava confiante a situações, ele não ficou preocupado nem abalado com situações que abalariam, perturbariam a maioria das pessoas, porque estava confiante nos cuidados de seu Pai e no poder do Espírito Santo.
Você vê que interessante? Porque Jesus ele veio aqui, nesse planeta, aqui nessa terra, para ensinar a gente a quê? Como viver. Porque essa vida aqui, ela não é que é um teste, mas é uma preparação para o mundo por vir. Não fique na fantasia de que você vai ficar no lugar ali sentado numa nuvem tocando harpa, sabe? A eternidade, ela nunca vai ser uma mesmice. Você não está vivendo um mundo aqui onde tem todas as estruturas, né, para se ter uma vida e vai se evoluindo e assim por diante. Lá no mundo espiritual, na eternidade, você imagina o que Deus tem preparado para você e para mim. Uma vida, histórias novas, desbravamentos do universo e das dimensões. Você vai perder isso. A vida é passageira. Você tem que meditar nas Escrituras e orar para que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de você e você venha alimentar a tua fé e edificar para que você cada vez mais sinta isso e perceba e entenda que é de verdade que está acontecendo, né? Onde tem um planeta, no universo, onde vários milagres acontecem para que isso seja possível, onde a gente está nele girando em torno de si mesmo e em torno do Sol numa velocidade absurda, onde o mais provável seria a gente se desprender disso e sair vagando por aí, mas a gente está preso e nem percebe isso acontecendo. Só isso que eu estou falando, fora milhões de outras coisas. E o milagre da vida, sabe, onde um homem e uma mulher têm uma relação ali, né? Diga-se de passagem que é até prazerosa, que Deus já fez isso para que cresçamos e multiplicamos, né? E ali dentro, né, de algo líquido, é gerado dentro da pessoa, né, da mulher maravilhosa, o quê? Um ser humano totalmente complexo, onde nem ela e nem o médico interferem em nada ali, a não ser no parto, ou em algum cuidado que pode ter durante a gestação. Mas o milagre da estrutura, como ali é formado o esqueleto dentro do útero da mulher, isso é um milagre, né? Ainda não tem uma verdadeira explicação de como tudo isso acontece perfeitamente. Como diz na Bíblia, você pode explicar como é formado os ossos dentro do ventre de uma mulher, né, grávida? Então, eu vou falar uma coisa para você. Não perde tempo não, procura conhecimento e entendimento. É de graça, viu? Através de oração e meditar na palavra. Tô falando para você ler a Bíblia toda em um dia não, poxa. Um capítulo por dia já vai mudar a tua história, não dá 5 minutos da tua vida. Faz esse investimento em algo que o dinheiro não compra. Faz que nem Jesus falou. Não junta dinheiro na terra, onde a traça, né, corrói. Ajunta tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, né? Faz um investimento verdadeiro em algo que realmente vale a pena, tá bom? Vou fazer uma breve oração, mas com poder, tá? Para que você tenha uma semana abençoada, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Jeová, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor, com esta pessoa, meu Deus, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e faça na vida dessa pessoa, Senhor, e na minha também, não o que a gente quer, Senhor, mas o que a gente precisa, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando o vento sopra forte, o Senhor está no barco conosco. Louvado seja o Teu nome, bendito Deus. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando parece, Senhor, que o Senhor não está falando nada, que o Senhor está dormindo, que o Senhor está em silêncio. Nos ensina, por favor, a descansar e saber que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, Senhor, como o Senhor acalmou o vento e o mar naquele dia, Senhor, que com a Tua voz Ele cessou todo aquele tormento, toda aquela tempestade, que o nosso coração também encontre, Senhor, calma, na Tua presença, na Tua voz, no Teu mandar, Senhor, no Teu desejo, porque tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele te dará. Está escrito isso e a gente acredita nisso, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida, na vida dessa que te ouve. Senhor Jesus, obrigado
Porque mesmo quando as ondas se levantam, Senhor, e quando elas parecem ser fortes demais, o Senhor continua ali no barco. O Senhor poderia, ter saído dali de alguma maneira, ou nem estar ali, mas o Senhor estava ali no barco com os teus discípulos. E assim, Senhor, é na nossa vida. Nos ajuda a dominar o medo, nos ajuda a dormir em paz, Senhor. Mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio, que o Teu Espírito Santo acalma nosso coração, por favor, em nome de Jesus. E onde há ansiedade, Senhor, traz esperança e fé, para que a gente continue a caminhada sabendo que o vento e o mar, eles também Te obedecem, Senhor. Então, por Tua misericórdia, Senhor Jesus, neste momento, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora, Senhor. Ela tem enfrentado ventos fortes, tempestades que ninguém entende, mas o Senhor conhece cada detalhe. Fala com essa pessoa, Senhor. Mostra que o barco não vai afundar, porque o Senhor ainda está nele. Quando o medo apertar o peito, Senhor, ensina essa pessoa a confiar em Ti, mesmo sem entender o Teu silêncio às vezes. Acrescenta, Senhor, fé no coração dela, Senhor. Acrescenta amor no coração dela, Senhor, e dá a ela a paz que o mundo não pode dar, aquela paz que cala a tempestade dentro da alma dela, Senhor. Mostra que a Tua vontade ainda tem poder, Senhor, e que nada é grande demais diante do Senhor. Assim como o vento Te obedeceu, Senhor, que tudo que se levantar contra a vida dessa pessoa venha se curvar e cair diante do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Senhor que é o Filho de Deus e o Senhor que se manifestou aqui em carne, e o Senhor que veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas está escrito que a todos quantos Te receberam, Senhor Jesus, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a Tua vida a você que está me ouvindo, a você que recebe essa oração, e que por esta oração, por esta palavra, o Senhor te diz: a partir de hoje a tua vida vai mudar. E se você se empenhar, ou melhor, quanto mais você se empenhar, mais mudanças para melhor você vai experimentar aqui, ainda nessa terra, e depois numa vida vindoura. Assim te diz o Senhor. Então se apega com Deus, se apega com essa palavra. Comece a ler o Evangelho de Marcos, que é o mais curtinho. Se leu, comece a ler de novo. Leia os Evangelhos, as cartas, leia o Velho Testamento também, sempre com oração. Quando puder, jejua. Busca entendimento sobre como jejuar. Não precisa ficar aí 70 dias sem comer, não. Muita calma nessa hora, Fazer tudo com inteligência e que seja tudo para honra e glória de Deus e não para tua. Você não precisa também sair caminhando de joelho aí no milho, entendeu? Tem que buscar entendimento e sabedoria. Quer conhecer mais sobre a palavra, sobre essas coisas também? Se inscreve no canal, deixa seu like, envia esse vídeo para as pessoas que você quer abençoar com uma palavra. Deixa seu pedido de oração nos comentários para você e para aquele que você ama. E que Deus abençoe você e a sua casa, e até o próximo vídeo.